Olá, Fê! Fernanda! Seja bem-vinda ao nosso Dose de Família. Gente, quanta honra, viu? Eu sei que você tem aí uma agenda cheia, disponibilizar um tempinho aqui para a gente, para mim é uma gratidão incrível. Tenho certeza que as pessoas que aqui estão merecem te escutar também, tá? E seja bem-vinda à nossa casa, que o Dose de Família é uma casa que eu abro para as pessoas queridas, para as pessoas que eu acredito, assim como eu, poder contribuir aí na vida das famílias. Tá bom? Fique à vontade, Fê. Fala um pouquinho de você. Minha mestra, eu preciso mandar um beijo. Nailza Meirelles, te amo. Carlos Nascimento, sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade e aproveitem essa live. Obrigada, Fala, Fê. obrigada, Thaís. Super obrigada pelo convite, pela acolhida carinhosa, pelos corações aí que eu fiquei vendo subindo, não é? De todo mundo. Muito obrigada mesmo. Já tem umas pessoas aqui que eu conheço também que entraram, não é? Obrigada por todo mundo que está aqui. E como a Thaís já falou, não é? Eu sou casada, eu tenho dois filhos, a Mariana de 23 anos. O Gabriel, que já vai fazer 21, então já são bem crescidos, não é? Mas sempre é tempo de praticar, não é verdade? Porque às vezes alguém fala assim, ah, mas meus filhos já são grandes, será que ainda dá tempo? Sim, dá tempo. Sempre dá tempo da gente fazer coisas melhores, não é, Thaís? E eu comecei, não é como você falou, na meditação já faz uns 5, 6 anos. Comecei por uma questão de saúde minha, porque eu estava num estresse enorme. E aí foi super bem. Era uma coisa que eu já queria aprender, fui aprender. E aí fez muito, muito bem mesmo. E a partir daí eu comecei a levar isso para as crianças com quem eu já trabalhava, que eu sempre trabalhei, não é? Sou fono de formação, mas eu saí da fono depois que eu terminei o mestrado. Foi nessa época, mais ou menos, do estresse todo. E aí comecei a levar para as crianças com quem eu trabalhava e eu vi que deu certo. Procurei no Brasil. No Brasil a gente ainda não tinha nada praticamente. A gente não tinha nem o livro do sapinho que todo mundo conhece aqui, né? Na verdade, a gente não tinha nada ainda traduzido. E eu peguei e comecei a procurar fora. Achei a formação do Mindful Schools, fui fazer essa formação, mas sem pretensão nenhuma de fazer uma coisa profissional. Eu queria me instrumentalizar para trabalhar com aquelas crianças. Eu queria saber o que eu estava fazendo, não é? Mas aí o negócio foi indo, veio uma formação, veio outra, 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 e o que começou de forma muito despretensiosa hoje virou uma profissão, e é uma coisa que eu amo de paixão. Eu gosto muito, trabalho com adultos também, não é? Mas o trabalho com criança, com pais, tudo é uma coisa que me nutre, assim como você falou, não é? Me faz muito bem. E uma das coisas que eu trabalho muito junto com a meditação é a disciplina positiva, especialmente na parte de orientação para os pais, não é? E junto do processo de meditação, a gente não usa só meditação, né? A gente usa de todos os conhecimentos que a gente tem, seja de educação emocional, seja na parte de coaching, tudo que é ferramenta que pode ajudar de alguma forma, a gente leva para esses processos. Com certeza. O ser humano ele é um ser integral, tudo que é possível, né? Desde que a gente respeite o que ele pensa, o que ele sente, a forma como ele age, tudo é muito bem-vindo. E Sim. quando você trouxe a ideia do mindfulness, algumas pessoas acreditam, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a técnica, né, para que a gente tenha uma ideia, é um processo meditativo ou é um treino para que a gente possa se manter no presente? Abrindo parêntese, a ansiedade hoje, né, e eu tenho recebido, Fê, muitas queixas, principalmente das mães, que acabam tendo uma sobrecarga maior, mas das famílias como um todo, um grau de ansiedade, uma dificuldade de foco, uma dificuldade de concentrar naquilo que é necessário, o horário de trabalhar, o horário de acordar, o horário de brincar, o horário de cuidar do filho, do marido. Então, assim, quando você falou do mindfulness, que já é uma prática que eu já venho fazendo junto com o processo meditativo também, eu digo, gente, é muito benéfico, né? Então, eu quis agregar a minha experiência, a minha vivência como mãe, que eu acredito, assim como você, que foi o início, para você falar com propriedade, de uma forma mais técnica, para as pessoas que estão aqui, exatamente o que é a técnica, e aí depois a gente conversa um pouquinho, se dá tempo a gente pode até você ensinar, não sei se tem alguma técnica simples, prática para as famílias, e aí você Uhum. pode ensinar para a gente como é que a gente pode estar usando disso, tá bom? Fica aí.
Então, assim, se a gente for ver, não é, Thaís, qual é a principal tradução que a gente tem para o termo mindfulness? Não é? A gente encontra muita tradução de atenção plena ou consciência plena, mas tem muitos textos em português mesmo que usam o termo mindfulness, porque não existe uma tradução muito boa ainda, não é? Para entender, né? Para explicar de melhor forma o que significa mindfulness. E se a gente for olhar na literatura, a gente tem muitas coisas como definição. Tem desde que mindfulness é um traço nosso, ou seja, é a nossa capacidade de estar presente, de prestar atenção, não é? De uma forma diferenciada, até um tipo de treino mesmo, certo? Tem gente que fala assim, não existe, mindfulness não é meditação. É um dos aspectos que se pode trabalhar na meditação, porque tem milhares de formas de meditação, né? E algumas trabalham essas técnicas de prestar atenção. Mas se a gente for olhar, né, as definições mais conhecidas, vou falar o que mindfulness é o quê? É a gente prestar atenção, não é? Nesse momento presente, a gente ter consciência desse momento presente de uma forma muito especial. Porque a gente escolhe prestar atenção em alguma coisa que pode estar acontecendo aqui dentro, como aqui fora, né, no ambiente. E esse prestar atenção, ele tem, vamos dizer assim, qualidades especiais. A gente tem que estar como assim? Como se fosse assim, de coração aberto para aquela experiência. A gente tem que estar com curiosidade, sem julgamento, pronto para perceber o que estiver acontecendo aqui e agora. E aí isso se aplica a qualquer coisa do nosso dia. Desde um treinamento formal, que é aquelas meditações que a gente costuma ver, não é? Das pessoas sentadinhas ali, de pernas cruzadas, quietinhas em silêncio, que a gente às vezes chama de meditação de almofada, desde as coisas do seu dia a dia. Você trazer essa qualidade de atenção para o que você está fazendo. Então vai comer, às vezes a gente termina de comer e nem sabe que comeu. Na verdade, Sim, não experimentou nada de verdade da alimentação, dos sabores, dos aromas que tem ali. Então, a gente pode trazer essa qualidade de mente atenta para qualquer coisa. Então, a gente treina tanto na prática informal como na prática formal também. E eu acho, perfeito. Thaís, só um adendo aqui, uma coisa que eu acho primordial, sabe? Que é uma coisa que a gente trabalha, por exemplo, muito do mindfulness funcional, que é uma base isso mesmo do funcional, que a gente trabalha especialmente com adultos. A gente traz, por exemplo, no funcional, todas essas qualidades de presença, de não julgamento, de prestar essa atenção, não é? De presença mesmo com os outros, para os relacionamentos. Imagina, porque assim, essa prática de você com você mesmo é primordial, porque para você aprender a perceber os seus pensamentos, aprender as suas emoções, a notar como que o seu corpo está respondendo, tudo isso. Mas, e não ter o julgamento, não é? Do certo ou errado, disso eu gosto, disso eu não gosto. Imagina você levar isso para os seus relacionamentos diários. Imagina o que seria o mundo se a gente conseguisse conversar com os outros sem julgamento, sempre com essa mente de principiante, não é? De perceber que se a gente muda, o outro também muda, que a gente está num processo constante de mudança. Então, o funcional traz exatamente isso, esse benefício da gente levar todas essas qualidades para o nosso dia a dia e para as relações. É uma coisa que a própria meditação traz isso pra gente, não é? Mas nessas práticas, por exemplo, do funcional, a gente consegue trazer isso de forma muito consciente para o nosso dia a dia. Então, seria, no caso, um treino mesmo, né? Treinar essa mente para prestar atenção. Gente, como seria diferente se a gente conseguisse prestar atenção numa conversa? Às vezes em coisas tão simples, né? Às vezes você está aqui lavando um prato, sua cabeça está longe, como você falou, você está almoçando e você já está preocupada com o que tem que fazer, com o que tem que deixar, você não sente o gosto, o cheiro, você não traz sensações para seu corpo. Se imagina a gente não conseguir fazer isso conosco, treinar isso com o outro é mais desafiador ainda, porque, né? Porque é uma coisa assim que, e eu acredito verdadeiramente você falando, e eu estava aqui pensando, eu falei, nossa, como seria diferente se a gente parasse para prestar atenção no nosso filho, no nosso parceiro, parceira, ouvisse, apenas parar para ouvir, prestar atenção. Às vezes alguém está falando com a gente está longe, não está dando a mínima importância ali, porque o pensamento está vagando o tempo inteiro.
né? Então, assim, é um treino muito benéfico e para a nossa qualidade de saúde mesmo, né? Saúde física, saúde emocional, a gente perceber isso, eu tenho certeza que faz muita diferença. Faz. E, né, a nível hormonal aí, você também pode falar, com certeza o cortisol vai diminuir, com certeza os processos de agitação, né, Fê? Então, Com traz muitos certeza. benefícios. Quando eu comecei, né, os meus exames eles davam todos normais, mas eu estava super ruim, até que foi feito o exame de cortisol e ele estava estourado. E aí Sim. eu entrei no treino da meditação e depois esse cortisol baixou. Sem medicação, sem Uhum. nada, foi só com treino. É lógico, né, Thaís? Tem casos e casos. Eu entrei também, eu estava num processo de muita ansiedade, de crise de pânico, e às vezes a pessoa precisa de uma ajuda especializada, de um psicólogo, de um psiquiatra, alguma coisa assim, e tá tudo bem buscar essa ajuda. A gente, às vezes, pode aliar a meditação a isso. Às vezes, a gente está num momento tão delicado, não é? De saúde mental, que a meditação não é uma indicação primária, não é? A gente tem que ver, às vezes, com o médico, se é aquele momento é ideal para a pessoa praticar aquilo. A gente tem que tomar muito isso como cuidado para a nossa prática. Mas, de forma geral, ela faz muito bem para a gente, em todos os sentidos. E muito bem também para essa nossa vida familiar, não é? Lá no capítulo que eu escrevi do livro do Coaching para a Paz, eu falo ali, não é? Muitas vezes, o meu filho às vezes me chamava para assistir um vídeo, porque ele é youtuber, não é? E às vezes ele me chamava para assistir algum vídeo que, assim, teoricamente, aquilo não era do meu interesse. Imagina, não passava nem perto dos meus interesses. Mas é uma coisa que eu falo lá. O que é que vale nesse momento? É o conteúdo do vídeo ou é o momento que você está lá junto com seu filho? Que ele vê que você está com presença, que você está junto, não é verdade? E isso se manifestava como depois? Ai, mãe, obrigada por ter assistido o vídeo comigo, não é? Obrigada por me apoiar. Então, tudo isso é super importante. A gente tem que trazer para a nossa vida, não é verdade, Thaís? A gente tem que viver, né, para todo mundo o que a gente vive aqui para dentro. A gente não pode ser dois, em situação nenhuma. A gente tem que ser um sempre e fazer essa nossa vida coerente com o que a gente acredita. Eu acredito muito nisso, não é? Então, é Sim. isso que eu tento passar para todo mundo. E a prática Né? favorece demais. Agora, o pessoal colocou aqui, está falando que seu trabalho é lindo, e eu assino embaixo, é lindo mesmo. Obrigada. E o processo tanto meditativo mesmo, aquele que você fecha o olho e se inicia, como esse que você presta atenção, eu coloquei até na chamada que é um treino. E eu me recordo quando eu iniciei esse processo de meditar e tal, eu senti tantos incômodos, eu senti uma agonia, uma vontade de sair daquele momento. E assim, depois estudando e percebendo assim, o que é que estava acontecendo dentro do meu organismo para ultrapassar aquilo, eu percebi que eram barreiras de urgência, né? A gente chama a neurociência as barreiras de urgência porque o nosso inconsciente, o nosso organismo não está preparado para parar, para silenciar, para prestar atenção. Se eu não tenho esse hábito na minha vida, quando eu paro e decido tomar essa atitude inicialmente, isso vai me trazer incômodo. Aí o que é que meu inconsciente fazia? Que negócio chato! Sai daí desse lugar. Voz, seu filho está lá precisando de você. E aí eu trazia um monte de voz interna, Fê. Uhum. Até um dia eu comecei a conversar com as minhas vozes internas, e às vezes eu ainda faço isso. Olha, agora é o meu momento que eu quero silenciar, eu quero trabalhar em mim esse momento de prestar atenção, para poder treinar e prestar atenção em quem estiver ao meu redor. Aí eu dou um comando assim para mim e eu começou a fazer parte da minha vida. E alguém colocou aqui que é persistência e é mesmo. Se você for a primeira semana do processo de mindfulness, e aí você vai destrinchar um pouquinho, você vai ver que tem muitos incômodos, porque a gente não para, né? O tempo parece que está atropelando a gente, e quando a gente para, vem culpa, vem julgamento, vem cobrança, vem um monte de coisa. E aí, quando a gente consegue vencer isso, Fê, me deu uma sensação que hoje é o meu espaço, assim, e as pessoas, meus filhos, meu marido, já percebem que é o meu momento, e aí eu começo a botar isso na prática das relações. Então, tem horas que a gente senta, eu já brinquei com os meus filhos, alguém perguntou aqui, como é que a gente pode ensinar as crianças? E aí eu utilizei de alguns recursos meus, por exemplo, vendar os olhos e pedir para a criança sentir o cheiro, sentir o sabor, escutar um som. Eu já fiz um trabalho desse aqui com os meus filhos e foi muito bacana.
a gente, né, trabalhar aí. E aí fala um pouquinho, Fê, assim, de uma forma mais prática, até para as mães, as famílias que estão aqui, como que a gente pode ajudar as crianças também a ter isso? A Silvinha colocou que ela atende criança de 2 anos e que a criança já traz um processo, às vezes, de ansiedade que tem a dificuldade de parar e é real mesmo. Principalmente se a família viver em um processo atropelado, né? E a Silvinha Ensina tem um trabalho lindo com crianças pequenas, porque essa idade de 2 anos dela eu super admiro, porque é uma idade muito difícil, não é? Da gente fazer essas práticas. E as crianças são muito aceleradas porque a gente mesmo acaba impondo isso para elas, não é? Porque elas têm milhares de estímulos ao mesmo tempo. Elas têm uma agenda tão cheia quanto a nossa, às vezes até mais cheia, não é? Então, as crianças fazem muitas coisas. E a gente já tem, por natureza, faz parte da gente ter uma mente que fala o tempo inteiro. Então, isso que você percebia é a realidade. Porque muita gente, por exemplo, tem a ideia de que meditação não é para ela porque a cabeça não vai parar de pensar nunca. E eu vou dizer, e não vai parar mesmo. Não para. Essa é a natureza. Ela fica o tempo inteiro te criando planos, estratégias, coisas que você tem que fazer. Ela fica te avisando o tempo inteiro o que você tem que fazer. E essa tomada de perspectiva que você teve, não é? De falar assim, tipo, para, agora é o meu momento. É uma forma de você se desgrudar disso, né? De você se desfundir desse pensamento que a gente fica fundido muitas vezes, e por isso que a gente embarca nos pensamentos e a gente vai indo de um para o outro sem perceber. Então, opa, sabe? Deixa eu mudar a perspectiva. Vou olhar para esse pensamento como se eu fosse um observador. Imagina aquela tela de cinema que está passando ali na frente, você está sentadinho na cadeira e você só está olhando aquele pensamento passar. Isso é extremamente importante. Isso é uma técnica que a gente usa, não é? E aí, para a criança, o que a gente faz, não é? Primeira coisa, Thaís, qualquer coisa que a gente queira fazer com a criança, a gente tem que lembrar, não é? A gente é o modelo. A gente está modelando aquilo o tempo inteiro. Você já modelou aí na sua casa, eles já entenderam que aquilo é o seu momento, não é? E com certeza, eu tenho muita certeza disso, que se você começar a sair, né, da sua estabilidade, eles vão notar. E muitas vezes eles falam, olha, mas isso não combina com o que você faz, você está diferente, não é verdade? Então, eles perceberam já, se eles perceberam, porque de alguma forma você já mostrou essa sua mudança. Então, qualquer coisa que a gente queira colocar nas crianças, a gente primeiro tem que trabalhar isso na gente, sabe? Não há como a gente falar para a criança, se acalma, fica quieto, gritando com a criança, porque a gente não está agindo, percebe a questão da coerência? A gente tem que ser coerente com isso. Então, vai pro seu quarto, vai meditar, porque às vezes a criança está fazendo algum curso, alguma coisa de meditação, aprendeu alguma coisa e a gente manda essa criança para esse quarto. E não é assim o processo. A gente, primeiro com a gente. Então, vale a prática formal de parar 1 minutinho, 2 minutos, de você com você mesmo para se centrar, porque aí você adquire uma estabilidade emocional, não é? Uma estabilidade mental, e aí você consegue ter a presença para estar com as crianças, não é? Estabelecer a sua intenção do que você quer com aquela criança naquele momento, porque uma coisa super importante, Thaís, a meditação em si, o processo, não é? Seja da prática formal ali, ela não tem que ter, vamos dizer assim, um objetivo, um lugar para chegar. Ah, eu vou fazer isso porque muita gente entra com o objetivo, eu vou meditar para não ter raiva, para não sentir tristeza. E não é isso, porque as emoções fazem parte da gente. O que a gente tem que fazer é aprender a lidar com isso. Então, é completamente diferente. E aí, a gente, então, mas é diferente também da gente estabelecer uma intenção. Então, se eu vou com meu filho, de repente, propor uma prática, a gente estabelece para a gente mesma essa intenção de estar presente com ele, da paciência. E aí, com a criança, às vezes é muito difícil a gente colocar, vamos sentar de pernas de índio aqui e vamos ficar prestando atenção na respiração. Porque eles não entendem, porque se a gente tem uma natureza agitada, a criança, por natureza, é agitada também, não é verdade? Então, para a criança, muitas vezes a gente pode começar da forma como você começou, Thaís. É um treino de atenção sensorial mesmo, porque os nossos sentidos são as nossas janelas para o mundo. São eles que conectam a gente com aqui e com agora, assim como a respiração, porque, na verdade, é a única coisa que está acontecendo agora.
O pensamento, ele pode estar lá na frente, ele pode estar lá atrás. Mas ainda assim, aquilo que está se passando na sua cabeça está acontecendo agora. Então, a única coisa que acontece é o agora. E isso funciona para a gente mesmo. Se a gente estiver num processo que está percebendo que está entrando numa ansiedade, sabe? Procura se ancorar agora, ou prestando atenção na respiração, ou vai lá e prepara um chá, sabe? E traz toda a sua atenção para aquele chá. Para o cheiro, para a cor que vai se desprendendo ali do saquinho, para que tipo de aroma que aquilo tem, para qual é a sensação do sabor daquilo, porque você muda o foco. Então você vem para aqui, para agora, e você para de entrar naquela ansiedade e ficar pensando no futuro. E para as crianças, eles não estão muito lá no futuro, nem muito no passado. A criança naturalmente vive mais aqui, agora. Mas então esse treino de perceber o cheiro, então vamos lá, leva na cozinha, vamos fazer um bolo hoje, sabe? De perceber as texturas, de perceber perfume, de perceber tudo isso, como tudo se transforma depois que vai para o forno. Tudo isso é um trabalho de atenção que a gente está trazendo, a gente está trabalhando conexão. E lembrar de, nessa hora que está fazendo isso, estamos fazendo isso, não é? Estamos trabalhando a nossa atenção, a nossa intenção de estar ali com os filhos. Então, não vale celular tocando, olhando notificação o tempo inteiro, tudo isso. Então, são práticas que a gente pode trazer para o dia a dia da gente. Crianças, não é? Aí perguntaram o que a gente pode fazer com criança. Tem lá, por exemplo, na minha bio, tem um e-book para baixar ali de algumas atividades. E ali tem alguma coisa de atividade de respiração que a gente pode fazer com criança, mas a gente pode fazer jogo de memória, a gente pode usar qualquer jogo que a criança tenha para trabalhar essas questões da atenção mesmo. Então, a gente está brincando, sei lá, de qualquer jogo, jogo de memória, a gente está brincando de jogo da memória. A gente não está vendo televisão ao mesmo tempo, respondendo outras coisas. E aí, quando a gente pode fazer com a criança, não é? Olha, tá vendo? O que você precisou para ganhar, por exemplo, esse jogo, não é? Ou para conseguir, né, jogar isso daqui, porque o ganhar não necessariamente é importante, não é verdade? Ah, precisou prestar atenção, tudo. Então, como que será que isso daqui você pode usar essa atenção que você brincou aqui nessa brincadeira na sua escola? Será que isso aqui pode te ajudar de alguma forma, não é? A arrumar a sua mala, a fazer a lição de casa? Porque, assim, as crianças precisam saber, né? Elas precisam ser despertadas para essa qualidade do prestar atenção. E elas também têm que saber que a gente não está 100% do tempo atento, que a gente também erra, que a gente também bate no piloto automático, que nem elas. Mas então vale, por exemplo, com a criança, para aquela criança que sempre esquece o estojo, sempre esquece, né, alguma coisa de levar para a escola. Ou tem crianças que saem do chuveiro sem enxaguar o cabelo, que é super comum essa coisa que as crianças falam. Então, vamos fazer junto com a criança, sempre junto com a criança, sabe? Colocar ela para fazer parte desse processo, porque eu sempre falo, a gente faz uns combinados da gente com a gente mesmo, esquece de incluir a criança nesse combinado, a gente passa o combinado para elas, não é? Então, a gente constrói junto com a criança, vamos lá fazer, então, os pins, né? Por exemplo, para a gente lembrar que tem que arrumar a mala prestando atenção. Então, vai lá, constrói, sei lá, um bonequinho meditando, qualquer coisa que seja significativo para vocês, e coloca ali, não é? Do lado da mochila. Então, aquilo vai ser tipo um lembrete para a criança, na hora que ela olhar aquilo, ó, agora eu tenho que prestar atenção para arrumar a minha mochila. Lá, alguém falou de levar a toalha para o banho, não é? Então, coloca ali no chuveiro, na porta do banho. Uma âncora, né? Uma âncora ali que dispare um lembrete para a criança. Então agora eu tenho que lembrar que eu tenho que levar a toalha, que eu tenho que enxaguar o meu cabelo. E é isso que a Silvina está falando aqui, né? Contribui na autonomia da criança, porque ela tem que se sentir capaz de fazer as coisas. Porque a gente faz tudo por eles e a gente cobra essa autonomia, mas muitas vezes a gente não dá a oportunidade deles exercerem essa autonomia, não é? Então, assim, a gente pode fazer esses pequenos lembretes, né, para a criança começar a se tornar mais consciente disso, que ela tem, que ela pode fazer as coisas prestando atenção. E esses lembretes também podem ser pra gente, né, Thaís? De colocar, de repente, um alarme de tanto em tanto tempo ali no celular para ele te dar uma lembrança que você tem que parar,
que você pode, naquele momento, observar seu corpo, ver se você não está com o ombro colado na orelha de tensão, se você está respirando aqui super superficial, né? Onde que estão seus pensamentos? Esses momentinhos de pausa também são super importantes para a gente. E aí, a partir dessa nossa prática, né? Da criança mesmo, de repente, vendo a gente quietinha lá, meditando, a criança tem uma curiosidade. Ela pode querer saber o que é aquilo que a gente está fazendo. E aí, você pode convidar a criança. Eu sempre falo, a gente não obriga a criança a fazer nada. Porque senão essa meditação pode virar uma coisa aversiva para ela. Porque assim, ela já sabe que se ela fizer alguma coisa que ela saiu um pouco, vão mandar ela meditar, virando quase um cantinho do pensamento que a gente sabe que não tá certo, não é verdade? Então, a meditação, ela tem que ser um processo gostoso, um momento de conexão com a família. Então, de repente, vamos todo mundo aqui preparar um ambiente para a gente meditar. E o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente, de repente, vai prestar um pouquinho de atenção na respiração. E quando eu digo pouquinho, Thaís, é pouquinho mesmo. A gente começa com 30 segundos, 1 minuto com criança. Não é pra gente fazer, vamos fazer uma sessão de 15 minutos. Não é isso, não é? Então, por exemplo, tem a Silvinha aqui, que ela faz com os pequenininhos. Ela fala assim, vamos prestar atenção, né? É o bigode do chinês. Aí coloca o dedinho aqui embaixo e sente o ar entrando, o ar saindo, a temperatura desse ar. A gente pode, né, colocar a mãozinha no peito, colocar a mãozinha na barriga. Para criança pequenininha, pode colocar também a criança deitada e colocar um bichinho de pelúcia na barriga. E vamos fazer esse bichinho dormir. Então, o bichinho sobe, o bichinho desce. Por quê? Porque aí ela vai estar com uma respiração mais abdominal. Essa respiração vai estar aprofundando naturalmente. A gente não precisa mudar nada na nossa forma de respirar. Deixe que o corpo, ele mesmo vai regulando essa respiração conforme a mente vai se aquietando. Então, a gente pode, vamos arrumar aqui, vamos colocar umas almofadas, hoje vamos fazer um trabalho de mandala. Como que pode ser mandala? A gente pode imprimir da internet qualquer mandala, tem muitas mandalas infantis na internet, não é? E aí a gente vai começar pintando do centro para a borda, e a gente vai reparando que desenhos que tem ali, se algum daqueles desenhos eles têm, né, uma conexão de um desenho com outro. Aí a gente pode, de repente, pegar diferentes pecinhas em casa. A gente pode pegar feijão, a gente pode pegar arroz, macarrãozinho, construir uma mandala com esses elementos. E aí a gente vai, não é? Observar qual que é a textura disso, se é mais molinho, se é liso, se é rugoso. E vai construindo, sabe? Pensa, é muito simples, Thaís. Mas o que a gente precisa? A gente precisa estabelecer essa intenção de fazer isso. Então, se a criança derrubar o pote de feijão, na verdade, sair rolando feijão pela sala inteira, vamos retomar essa nossa intenção. A nossa intenção não era sair gritando com a criança nada. Então, vamos aproveitar aquele momento, né? Pegar o limão e fazer a limonada. Vamos lá pegar tudo aquilo que se espalhou e vamos construir a partir daquilo, sabe? Trazer essa intenção para estar lá, sabe? E construir alguma coisa que pode, de repente, virar um quadrinho, não é? E a gente colocar isso daí como uma obra de arte da família. A gente pode fazer isso. E a gente não precisa de nada especial, né? Então, a gente precisa, sim, querer fazer. Estabelecer essa intenção da gente com a gente mesma e da gente com a criança. E a partir daí, tudo flui, porque é meio instintivo isso, na verdade. A gente tem isso na gente. É um traço que a gente tem. Né? E se não tiver o tempo, né, de fazer com você e com a criança, esse é um tempo que a gente pode utilizar do lúdico. Você trouxe tudo muito lúdico para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Para conectar, para brincar, para construir, para prestar atenção, para sentir, para desenvolver os sentidos. Então, muitas vezes ali dentro de um tempo de qualidade, a gente consegue fazer coisas com vários objetivos. Parou um pouquinho aqui a internet da Fê. Peraí, alguém me dá. Estão colocando aqui dica, eles ensinam como fazer. A Fê saiu, mas eu vou chamar ela de novo, que deve ter dado algum problema na internet dela, pessoal. Peraí um minutinho para a gente voltar aqui a falar. Deixa eu chamar a Fê novamente, que ela deve ter tido algum problema na internet. Nosso bate-papo, percebam que é tudo muito simples. Tudo muito... É necessário querer ter atenção, dar atenção, né, Fê? Eu estava dizendo aqui
que todas as coisas que você trouxe foi tudo muito simples. O pessoal colocou aqui, ó, na Michele Barros, arroba Michele Barros, tem sugestões de mandala, né? Que é a pintura, que você para ali para dar atenção àquela pintura. Colocaram também sugestão de utilização de música. A música traz muita âncora, traz muito desenvolvimento dos órgãos do sentido, atrelando as emoções. Então, você traz uma música tranquila, você que traga uma alegria para a criança, uma sensação de paz, de calma, de tranquilidade. E a gente pode utilizar música. Por exemplo, o que a gente pode fazer? É um treino de atenção ao som. Porque se for ver na escola, a criança precisa muito de atenção ao som, porque ela precisa prestar atenção na professora, não é verdade? E muitas ficam voando o tempo inteiro ali em sala de aula. Então, você pode, por exemplo, colocar uma música, de preferência músicas mais instrumentais, que a gente consiga perceber diferentes instrumentos, sabe? E colocar ali, nossa, que instrumento será que tem aqui? E tenta discernir isso. Ou a gente tem esses aplicativos, não é? Desses para dormir, que aí a gente tem som de fogueira, de sapo, de chuva, de muitas coisas. E a gente pode ir colocando, não é, esses aplicativos e acrescentando cada vez mais sons para a criança ir discriminando isso também, sabe? Ou a gente pode com um sininho mesmo, aqueles pins que são muito fáceis de encontrar, sabe? Vamos prestar atenção agora no som. Quando acabar o som, você levanta a sua mão, sabe? Então, são treinos também que a gente pode trazer para o som de uma forma lúdica. Outra coisa que a gente ainda pode fazer com música, não é? A gente pode, por exemplo, para a criança começar a ter essa sensação, né, de percepção do corpo. O que o corpo dela está falando? Porque se a gente perguntar para uma criança, às vezes eles têm uma percepção melhor do que de adulto. Porque tem de adulto que você fala assim, onde que você sente determinada emoção? Tem adulto que fala assim, tudo é aqui. Tudo. Todas as emoções parecem que estão aqui, porque nunca pararam para prestar atenção no corpo. Até porque a gente foi muito criado naquela coisa, engole o choro, fica quieto, né? Vai embora, bola para frente. A gente não foi muito treinado, né? A diferença para essas crianças de agora a perceber essas coisas na gente. Então, assim, para criança, se você perguntar, eu já fiz essa pergunta para muitas crianças, assim, quando você tá ficando com raiva, onde que você sente isso no seu corpo? Eles vão falar assim, minha mão fecha. E por quê? Porque é uma zona de ativação biológica mesmo, quando a gente sente raiva. Então, são os pés, são as mãos, essa parte de cima da cabeça. O raiva lá do Divertidamente é um bloco vermelho soltando fogo pela cabeça, não é? É uma área de ativação. E aí a gente pode, então, para trazer essa atenção para o corpo, para a criança começar a perceber, não é? Olha, tô ficando com raiva, eu tô percebendo que minha bochecha está esquentando, minha mão está esquentando. Então a gente vai trazendo essa consciência corporal. E de repente, numa música, você pode pegar lá uma silhueta, essa é uma atividade que eu faço nos processos de meditação, e perceber como que tá o seu corpo agora. Geralmente as meninas desenham assim, o cabelo tá penteado, né? O coração tá assim, elas desenham às vezes o pulmão, como que tá a respiração, tudo. E aí você pega e bota uma música agitada. E aí ela dança aquela música lá, sei lá, 1 minuto, 2, depois agora vamos prestar atenção no corpo. E vamos desenhar de novo essa silhueta. Como que ficou? Aí eles faziam o cabelo despenteado, eles faziam o coração batendo, sabe? A bochecha vermelha, tudo. Por quê? Porque a gente quer que essa criança vá aos pouquinhos trazendo, não é, uma consciência maior para isso. A gente imagina que o adulto tenha a consciência da emoção, tenha essa consciência corporal, mas a criança sente, mas muitas vezes não sabe o que está sentindo. Sim. Então, para a gente trazer essa percepção, por exemplo, das emoções para a criança, primeiro a gente tem que dar instrumento para que ela saiba o que é emoção. Que ela saiba que tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir tristeza, porque isso tem uma função, não é? Porque às vezes ela pode se culpar por estar sentindo raiva, porque até ter medo de sentir alguma coisa, porque se sentir aquilo, de repente, não vai ser querida, não vai ser amada, não é verdade? Então, a gente precisa tirar essas coisas, não é? Vai decepcionar os pais, né? Vai deixar os pais tristes quando manifesta um comportamento ali através de uma emoção dessa. A criança, às vezes, manifesta um comportamento e aí entra nesse processo de culpa. Entra fácil nisso, né? E aí, então, a gente precisa, para uma criança, começar a dar suporte para ela, dar instrumento, sabe? De aumentar esse repertório emocional da criança. Deixa pegar uma revistinha, sabe? Turma da Mônica e ver lá, olha a cara da Mônica, ela tá com cara do quê? Será que ela parece que ela tá brava? Será que ela tá feliz? Ou então, o Cebolinha, agora ele tá com cara de medo, não sei o quê.
começar a mostrar isso para a criança, para ela começar a desenvolver até essa capacidade, não é, de empatia, de olhar o que o outro está sentindo, de repente conseguir se colocar no lugar do outro. Ah, e se fosse você que tivesse levado uma coelhada da Mônica, o que você ia sentir nessa hora? O que você acha que o Cebolinha sentiu quando ele tomou a coelhada da Mônica? Porque se a gente quer um adulto empático, a gente tem que criar isso desde pequeno, Sim, não é verdade? com E certeza. aí não adianta exigir lá, né, quando for adulto, se criança ele não aprendeu isso. Então a gente começa a trazer esses repertórios, né, ampliar um repertório emocional para a criança, para ela se tornar consciente disso aos pouquinhos, e aí ela vai se desenvolvendo cada vez melhor nessa área. Eu fico tão feliz de ter um leque de possibilidades, né? Para já na base, na infância, você vê que a Silvinha ela trabalha com 2 anos, a gente que estuda mais aprofundado sobre isso, a gente sabe que o primeiro setênio, do 0 aos 7 anos, é uma fase muito importante para a criança. E quando a gente trabalha essas possibilidades que você traz aí de uma forma muito simples e brilhante, porque é algo muito palpável para as famílias, não tem nada mirabolante. São coisas, né? Então, quando você começa a trabalhar isso, eu hoje tenho uma visão de importância muito grande e de responsabilidade também. Eu tive a oportunidade, tenho ainda, de acompanhar adultos em treinamento de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, o DL, que é o treinamento que eu acompanho já há 5 anos. A coisa mais doída, né, é essa possibilidade de dizer assim, ai, deixa eu botar para fora aqui algo que eu não pude colocar quando eu era criança. Eu tive que ser reprimido. Então, quando a gente traz essa possibilidade de, na base da criança, a gente desenvolver empatia, respeito, consciência de corpo, do que ela sente, da segurança que ela expressa, gente, isso é tão libertador. E assim, me nutre, eu fico toda vermelha, meu corpo fica assim, porque eu tenho uma convicção que vamos deixar seres humanos muito mais preparados para a vida, para lidar com a vida, com as adversidades, os processos criativos, com os processos de autonomia, de autoconfiança, de autoestima. Então, a gente tem essa possibilidade, agarre. A gente, como adulto, é importante que a gente seja esse canalizador para essa criança. Né? Então, Fê, você trouxe coisas maravilhosas para despertar aí nas nossas famílias. Ai, que bom, porque ela não se sente criativa. A Fê saiu, mas ela volta. Ela não se sente criativa, a Iracema falando. E, na verdade, nós somos seres criativos. A gente, quando traz, assim, entenda que somos criativos e que, muitas vezes, é treinar essa atenção e essa vontade de criar. E um exercício, Fê, eu estou no processo agora na quarentena de muito estudo, de muita criação de projeto. E eu percebo, assim, que aqueles momentos que eu me dedico para a dar atenção e para aproveitar os momentos mais plenamente, digamos assim, isso ativa em mim o meu processo de criatividade, a minha acuidade sensorial. Então, quando eu desenvolvo isso para ajudar os meus filhos, eu também me beneficio demais. Porque eu trago para mim os resgates daquilo que eu tenho ou tinha mais aguçado quando criança e foi reprimido. Então eu começo a sentir mais, perceber mais, ouvir mais, entender mais as coisas. E aí entra no processo de exercício de ajudá-los, as nossas crianças, né? Ajudar essas crianças, os nossos filhos, mas de nos ajudar também. Tá? Então eu fiquei muito feliz. Para você finalizar, por conta do tempo, você tem alguma prática, alguma coisa que quem está aqui possa usufruir, até para sentir um pouquinho do que é o Mindfulness? E depois a gente finaliza? Pode ser assim? Quer que eu ponha uma musiquinha bem suave ou não? Não precisa? Não, não precisa, não precisa. Obrigada, Thaís. Pronto, então fica à vontade. Então, assim, eu vou... Para as crianças fica a sugestão dessas práticas informais, não é?
Em tão pouco tempo, a gente falou de milhares de coisas aqui que a gente pode fazer com as crianças. Eu vou ensinar o que é o carro-chefe da meditação, não é? Que é a atenção à respiração e que a gente pode fazer em qualquer momento do dia. A gente não precisa de nenhuma condição especial para fazer isso. Tem muitos aplicativos, tem muitas práticas guiadas na internet que eu acho muito bom para quando a gente está começando, porque a mente, né, vai embora muito fácil. Então, se a gente conseguir, às vezes, uma guiada, é bom para a gente conseguir, né? Não sair menos do trilho. E também se sair, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. É só voltar sempre de forma muito generosa, muito gentil com a gente mesmo. Então, assim, o que eu convido vocês agora? Para assumir uma posição confortável, não é? A gente pode continuar do jeito que a gente está, na cadeira que a gente está. Se der para não encostar no encosto, melhor. Mas se tiver com dor nas costas, tá tudo bem encostar, tá? Só cuidado para não relaxar demais, aí daqui a pouco escorrega, cai dormindo. Só isso. Aí as pernas ficam paralelas, os pés ficam paralelos. A gente deixa as mãos sobre a cabeça, fica aqui alinhada com a coluna. A gente imagina que tivesse um fiozinho assim puxando a nossa cabeça lá para cima. O ombro pode ficar um pouquinho para trás, só para melhorar a respiração, mas não é para ficar tenso, não é para causar dor, nada disso. A gente pode deixar o queixo um pouquinho recolhido só. E o que fazer com o olho? Pode deixar aberto, pode deixar fechado, pode deixar em 45 graus, o que for mais confortável para você. Não tem problema nenhum. E a coisa mais importante, Thaís, e para todo mundo aqui, a mente vai se perder. E tá tudo bem. Ela se perdeu, gentilmente você percebe que você se perdeu, volta e presta atenção na sua respiração. Se perdeu de novo, tá tudo bem, volta e presta atenção na respiração, porque esse processo de se dar conta e voltar a sustentar a atenção é o que fortalece essa parte pré-frontal aqui do nosso córtex, não é? Que é o que vai trabalhar a atenção, as funções executivas, tudo aquilo. Então, para a gente ter mais foco, ter mais concentração, a gente precisa fortalecer essa parte. E a gente, vamos dizer assim, a gente fortalece isso quando a gente se dá conta, volta e sustenta o foco da atenção, tá bom? Só isso. Então, vamos lá. Então, a gente vai assumir agora uma postura confortável. E eu te convido nesse momento para você trazer a sua atenção para as sensações dos pés encostando no chão, as sensações do corpo sobre a cadeira, para você observar as sensações que estão aí no seu corpo, se tem algum ponto de desconforto, se você precisar ajeitar a sua posição, tá tudo bem. Só faça isso de forma consciente, de forma tranquila. E observe as sensações que estão aí presentes. E aos pouquinhos,
Fê, tá em silêncio. Não tem som. Não tem som. Vocês estão? Vocês conseguiram me ouvir? Estão conseguindo me ouvir, gente? Vamos ser pacientes um pouquinho e dar essa atenção aqui para o nosso momento. É um treino. E aí, Fê, tá conseguindo? Agora eu tô te ouvindo. Tinha sumido Pronto, tudo estava aqui. sem som. Então, pode continuar de onde você parou da respiração, e aí a gente continua. Nós estamos com 5 minutinhos para o tempo. Então, vamos lá. Então, voltando, não é? Só retomando a nossa intenção de prestar atenção na respiração, notar esse ar entrando e saindo. A gente pode colocar as mãos no peito, na barriga, sentindo onde for mais confortável. E esse local pode servir como uma âncora para a gente voltar sempre para esse momento presente. A gente pode colocar as mãos e sentir o ar. E aos pouquinhos a gente vai retornando, observando o nosso corpo, observando os sons do ambiente e retornando para esse nosso encontro. Deu para ouvir o focinho? É o treino, é o É treino. um treino, é curtinho, mas faz diferença. Quando você falou assim, preste atenção nos sons que estão à sua volta. Eu consegui perceber o som do ventilador, que eu não estava percebendo. Eu Uhum. consegui perceber o sonzinho do ar-condicionado, e aí vai. Então, assim, a gente começa a prestar atenção nas coisas simples, mas que é um treino para coisas maiores, como uma fala, como um diálogo, como ouvir alguém, prestar atenção, não é? É bem Então, é todo dia um pouquinho, gente. O que é que faz as coisas tornarem hábito na nossa vida? É a persistência e a repetição disso. Então, a gente pode iniciar com um pouquinho de tempo, como a Fê colocou, 30 segundos, 1 minuto, aumentar um pouquinho disso, colocar o despertador, aproveita, bebe uma água, para 30 segundos e percebe como que eu estou agora. E aí é um presente, na verdade, né, que a gente pode estar se dando. Então, o pessoal está colocando aqui, agradecendo muito, parabéns pela live. O que mais nutre a gente é saber que estamos sendo úteis, né, para as famílias, para as pessoas. Então, diminuindo essa questão do ego, mas me nutre saber que a gente pode deixar alguém respirar melhor, se sentir melhor e mais feliz, tá bom? Minha gente, eu vou finalizar por conta do tempo. Gratidão a todos que aqui estão. A gratidão enorme para a Fernanda pelo tempo, pelo amor, pela disponibilidade de